Olá, pessoal. Hoje nós vamos aprender uma matéria bem importante, que é radiciação, tá, pessoal? O que é radiciação? Radiciação não é nada do que um total de um número de outro número se multiplicando. Ou seja, é o resultado de uma multiplicação do próprio número. Por exemplo, raiz quadrada de 25 é o 5. Por quê? Porque 5 vezes o 5 é 25. Então, é um número se multiplicando que deu 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5, tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16. É o número vezes ele, ó. Raiz cúbica de 27. Qual é o número que multiplicado 3 dele dá 27? É 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3. O índice vai mostrar quantas vezes é multiplicado o número. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá bom, gente? Então, vejam bem, raiz quadrada não é mais nada do que o resultado da multiplicação de qualquer número por ele mesmo. 16 é 4, raiz cúbica de 27 é 3, porque 27 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Então, por isso que é o 3, que é o único número que multiplicado 3 dele dá 27. 4, que é o único número que multiplicado por ele mesmo dá 16. 5 de 25, porque é o único número que multiplicado por ele mesmo dá 25. Então, isso é radiciação. É o resultado da multiplicação de um número vezes ele mesmo. Tá bom? Vendo isso, vamos ver a formação da radiciação. Então, a formação da radiciação é o seguinte, gente. É formado pelo esse símbolo que se chama radical, tá? Deixa eu ver se está tudo direitinho aí, tá? Esse símbolo que se chama radical, esse número que fica dentro do radical aqui nessa chave tipo V, chama-se índice, tá? Aqui quando não aparece é o 2, tá? Então, N é o índice, essa figurinha aqui é o radical e o X é o radicando, tá? Radicando, que fica dentro da chave. Aqui é o índice. E aqui é o radical. Então, colocando um exemplo de número, fica 2. Aqui é o índice. Toda vida que for 2, ele fica oblíquo. Não precisa postar, porque é o 2, tá? Toda vida que não aparecer é o 2, tá? Raiz quadrada se lê, tá bom? Bem, gente, aprendendo o que é raiz, tá? Aprendendo como a raiz é formada. Agora, a raiz, ela tem propriedades, tá, gente? Propriedades. E nós vamos aprender as propriedades das raízes, tá, gente? Quais são as propriedades da raiz, tá, gente? Quais são? Vamos aprender quais as propriedades da raiz, tá? A primeira propriedade. Dissemos que uma raiz quadrada é a mesma coisa que um número elevado sobre uma fração. Por exemplo, eu já vou dar exemplo direto do número, tá, gente? Isso aqui significa a mesma coisa que isso, ó. 2 elevado a 2 terços, onde
a potência vai em cima da fração e o número da raiz vai embaixo da fração. Então, significa 16 elevado a 2/3, tá, gente? É a mesma coisa que isso. É a primeira propriedade da raiz, tá? Podemos transformar num número inteiro ele, tirar o radical, mas esse radical vai virar fração, 2/3. Outro exemplo. Ó, 4, 3 em cima, e aqui não tem número, mas é 2 embaixo. Então, corresponde a 4 elevado a 3 meios. É a mesma coisa que isso, tá? Essa é a primeira propriedade da raiz. Desmembrando a raiz, fica assim, tá? Isso aqui significa a mesma coisa que isso, ok? Essa é a primeira propriedade. Vamos à segunda propriedade, tá, gente? A segunda propriedade é o seguinte, gente, tá? A segunda propriedade é o seguinte: quando temos um radical, tá? Não, um índice, junto com a mesma potência, tá? Nós podemos cortar e liberar o número de dentro da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 2 elevado a 2. Corta-se a potência com o radical, né? E sobra o 2. O resultado é esse, simplificação, tá, gente? Tá bom? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que eu posso pegar o 2, dividir por 2, que dá 1, dividir por 2, que dá 1, e vai ficar o 3, cortando tudo. Entenderam? Eu estou simplificando. Se lembra da fração que eu disse para simplificar? Vou dar mais um exemplo. Raiz quinta de 3 elevado a 5. Qual o resultado? Corta. Potência igual ao índice, corta e libera um número. É o 3. Essa é a segunda propriedade, tá? Então, a segunda propriedade, quando um número tiver elevado a potência dentro de uma raiz que o índice for igual, simplifica-se e libera-se um número, tá? Outro exemplo aqui para vocês entenderem. 10, 6 elevado a 10. Potência igual ao índice, corta tudo, libera um número. Simples. Essa é a segunda propriedade, tá, gente? Então, vocês tiveram a primeira propriedade, a segunda, tá? E agora vamos para a terceira propriedade, tá, gente? Tá bom? Terceira propriedade. Disse, quando uma raiz é multiplicada por outra com o mesmo índice, a multiplicação dos dois radicandos significa a mesma coisa. Colocando isso para o papel de exemplo. Um número qualquer de índice, vezes uma letra, um número qualquer, mesmo índice, vezes essa letra, copia o radical, repete o mesmo índice e multiplica os números. Colocando isso, por exemplo, como os números. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 2. É a mesma coisa que raiz quadrada de 10 vezes 2. Copia-se o radical, mesmo índice, e multiplica 10 vezes 2, raiz quadrada de 20. Tá aqui o resultado.
Entenderam? Multiplicação de radical é a mesma coisa que eu pegar de mesmo índice, mesma coisa que eu pegar um número de dentro e multiplicar. Ó, unir os dois números de dentro do radical e multiplicar o radicando, tá? Outro exemplo. Outro exemplo. Como é que eu multiplico? Copio o radical com o mesmo índice. Quando é 2 não precisa, quando é 3 precisa. E multiplica os radicandos, ó. 2 vezes 5, raiz cúbica de 10, gente. Tá? Entenderam? Essa é a terceira propriedade. Tá bom? Agora vamos à quarta propriedade. A quarta propriedade. Exemplo, e quando é divisão? 27 dividido por raiz quadrada de 3. Como é que se faz? Quando é divisão? É o mesmo sistema da multiplicação, só que usa a divisão. Ó, radical, mesmo índice, 27 dividido por 3, né? Fração, mas quer dizer divisão. Então, raiz quadrada, 27 dividido por 3 dá 9. E raiz quadrada de 9 é 3, porque o 3 vezes 3 dá 9. É essa. Outro exemplo. É a mesma coisa que raiz quadrada de 16 sobre 4, que é divisão fração, né? 16 dividido por 4 é 4, raiz quadrada de 4, que é, qual é a raiz quadrada de 4? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É o 2. Tá aí, ó. Entenderam a quarta propriedade? Quando existe divisão entre raiz, é só colocar no mesmo radical dentro e depois dividir. Ou simplificar, que eu já ensinei, tá lá no meu canal. Se inscreva no meu canal, coloque o sininho e tá lá os vídeos. Vão assistir os vídeos de matemática, que tem tudo sobre simplificação e sobre divisão de frações, tá? Tá tudo ali no meu canal. É tudo matéria que cai em provas de escolas, do ensino fundamental e também de concursos públicos e vestibulares, tá, gente? Então, a quarta potência, a quarta propriedade é essa. Vamos para a próxima propriedade. E quando tem potência, hein, professora? Ó, por exemplo, um radical em potência. Vamos ver. A quinta propriedade. Vamos ver. Um radical qualquer valor de índice, qualquer valor de radicando, elevado a uma potência n. Como é que vamos fazer? Isso significa, a gente coloca a potência dentro do radicando, ó. N a elevado a m. É a mesma coisa. Vamos ver, raiz 4
de 2 elevado a 4. Raiz quarta de 2 elevado a 4. Olha o que nós aprendemos na terceira propriedade. Quando o radical é igual à potência, se corta e sobra o radicando, o número. Cortando o índice com potência, fica o 2. Tá bom, gente? Entenderam a quinta propriedade com potenciação? Tá bom? E a raiz dentro de raiz, professora? Como é que fica? Vamos ver? Raiz dentro de raiz, a próxima propriedade. Quando uma raiz é dentro de outra. O que se faz? Se copia o radical, o radicando, e se multiplica-se o índice, n vezes m. Entenderam? Vamos ver isso na prática? Como é que fica isso na prática? Raiz quadrada de 64. Aqui não parece, mas é o 2, tá, gente? 2 vezes 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 6 e 64. Qual é o número que multiplicado 6 vezes dele dá 64? É o 2, né, gente? Aí fica raiz sexta de 2 elevado a 6. Corta, sobra o 2, né? Então, 64, qual é o número que multiplicado 6 vezes dá 64? É o 2. Então, o resultado final, o 2. Entenderam? Multiplica o índice e extrai a raiz de 64. Se não tivesse raiz, ficaria a raiz inteira como está aqui. Tá bom, gente? Espero que todos tenham aprendido, tá? Aprendido as propriedades. Na próxima aula eu vou falar sobre simplificação de raízes, tá, gente? A simplificação de raízes, ela é bem interessante, ela é estilo mínimo múltiplo comum, tá, gente? Então, é bem importante aprender, tá? Espero que todos tenham entendido, tá? Direitinho, tá bom? Dê o seu gostei, dê o seu comentário, pergunte aí no comentário dúvidas, tá? Que eu responderei na próxima aula, tá bom? Tá, uma excelente final de semana e que Deus abençoe a todos. Excelente semana, tá?